Bom, vamos lá. Eu já é tarde, logo eu tenho que dormir. Quero fazer um vídeo aqui, uma conversa, cara, uma conversa muitas, sem muita pretensão, tá? Eu vou direto ao ponto, né? Eu sou católico, né? Tem algum tempo, não muito, mas sou convertido, eu era protestante, né? Também não quero entrar em detalhes da minha história, mas assim, esse vídeo é mais pra você, um cara protestante que, cara, busca a verdade. Eu acho que é, nós que buscamos seguir a Cristo precisamos levar isso a sério, né? Porque é a coisa principal da nossa vida, é isso, sabe? E eu me tornei católico buscando isso, sabe? Eu não sou de berço católico, eu nunca tinha ido numa missa. Minha conversão foi primeiro, né, como protestante, né? Então, bom, eu quero conversar assim abertamente, tá? Falar algumas coisas, tá? Sem porque eu vejo que tem muito esse negócio de debate, etc. E sinceramente eu não acho isso produtivo, né? Porque fica muito que negócio, um lado atacando o outro, né? Você vê o protestante, vocês católicos são idólatras, aí o católico vai falar que vai atacar o protestantismo, né? Eu acho que o que falta justamente é entender as diferenças de posições. Então, não adianta, um católico pode querer ficar dando argumento se você não explicar a base, a estrutura, né, das coisas, você não vai chegar a lugar algum, tá? Eu acho que é essa questão, é isso que eu quero tratar um pouco aqui no vídeo, tá? Tanto que eu falo, eu não tenho problema nenhum, eu acho que precisa ser dessa forma, tá? E se algum protestante algum dia ver esse vídeo, nem sei se eu vou subir isso em algum lugar, tá? Cara, fica à vontade, pode comentar, falar o que for, tá bom? Então quero começar dessa forma, tá? Qual que é o primeiro ponto que eu quero falar? É o seguinte, não adianta ficar, eu vejo o protestante, ele faz isso, né? E ficar pegando trecho da Bíblia, tá? Não, porque, ó, na Bíblia tá escrito isso, né, em tal lugar, porque não sei o que, adorar a imagem, aí joga o versículo da Bíblia. Aí vai pegar e falar de outra coisa. Qual que é o primeiro problema que eu vejo disso, tá? Que foi justamente uma das coisas que me pegou muito quando eu era protestante. Que, vamos ser sinceros, quando a gente fala protestante, é algo abstrato, que não existe concretamente, tá? Porque o que existe são as igrejas locais, né? Por exemplo, Assembleia de Deus, Igreja Luterana, Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, Igreja Adventista, né? E aí, qual que já é o primeiro ponto que eu acho que é um alerta que precisa acender na cabeça dos protestantes, né? O que que acontece? Essa questão de pegar versículo bíblico e ficar querendo jogar um versículo aqui, um ali, é um problema porque você vê a questão do sola escritura, né? Primeiro que isso é algo moderno, mas não vem ao caso, né? A gente sabe que é algo moderno, isso surgiu em 1517, se não me engano, com o Lutero lá. Bom, mas não vou entrar nesse fator aí. O que acontece? Você pega, por exemplo, o Adventista. Cara, a primeira coisa, vamos lá. Quando a gente fala protestante, né? Muitas vezes a pessoa vai falar, não, somos todos protestantes, o que nos diferem são detalhes, né? Da fé. Isso, vamos falar a verdade, a gente sabe que é mentira, né? Porque o que acontece? Não são detalhes, sabe? Não é uma coisinha assim teológica pequena, entendeu? As divergências, elas são gritantes, são uns pontos principais da fé, né? São questão de doutrina básica, às vezes sobre cristologia, sobre salvação,
sobre os sacramentos. Então, por exemplo, o batismo, você vê o tanto de divergência que tem entre os protestantes, né? Sobre algo essencial da fé cristã, que, poxa, é o batismo, né? Então tem como falar que é uma coisa pequena que nos diverge. Não, não é simplesmente uma distinção teológica pequena, são coisas cruciais, entende? Então, pô, falando do batismo, você vê, existem protestantes que falam que o batismo é algo somente simbólico, né? Que é um rito simbólico, que como posso dizer, como seria um rito social, só que formaliza uma passagem, né? Uma adesão da pessoa à fé, né, que ocorreu com o espírito, né? E que então seria somente algo, o rito em si do batismo, que é algo somente simbólico. E você vê que isso, muitos protestantes têm essa visão, já outros dizem que não, o batismo é realmente eficaz, é algo necessário para a salvação, como o próprio Cristo falou. E aí vai ter vários debates, se batiza criança ou não, né? Entre os protestantes tem essa divergência. Isso não tem como falar que isso é algo mínimo, entende? E sobre o próprio Cristo, cara, as divergências são gritantes. Bom, é óbvio, só você comparar uma igreja luterana com essas igrejas modernas, né, neopentecostais, né? Poxa, desculpa, a fé é completamente divergente, não tem união nenhuma. O que eu quero dizer? Vamos lá. No solo escritura você consegue chegar onde você quiser. Então, por exemplo, o adventista vai falar que você tem que guardar o sábado, né? É algo que os protestantes no geral não seguem. Mas o adventista ele vai pegar, não tem versículos bíblicos que falam isso? Tem, entende? Tem no Antigo Testamento. Aí o adventista vai pegar e falar: Jesus disse que ele não veio revogar a lei. E é verdade, Jesus, ele realmente disse que ele. Não repara, não, tá? Ele realmente disse que não veio revogar a lei. Então, o que eu tô falando, querer ficar pegando versículo bíblico assim para justificar as coisas, somente pela Bíblia, é um problema enorme. Até porque na prática os protestantes não fazem isso. Porque eles seguem a autoridade dos pastores e dos líderes das respectivas igrejas que vocês seguem, tá? E eu vejo que até um problema que, assim, um dos grandes ataques dos ateus ao cristianismo é justamente nesse mesmo paradigma. Porque se você for seguir essa questão, você consegue achar supostas contradições na Bíblia que os protestantes vão achar, perdão, ateus vão achar, entende? É, isso é um problema, causa uma divisão enorme, tá? Então, acho que a primeira questão é entender isso. Porque ficar jogando versículo bíblico, você vê, tem muito cara, por exemplo, hoje em dia, esses cristãos completamente progressistas, né, que acham que não, é só amor do coração e que, né, você não julgueis, né, você não vê isso, o pessoal falando. Tipo, você vai falar, por exemplo, de homossexualidade ou alguma outra coisa assim que acho que todos os protestantes, quase todos, né, porque tem até essas divergências quase todos concordam, a pessoa pega e fala assim: ah, não, mas ó, Jesus disse não julgueis, né? Amei o próximo. Sendo que, pô, a gente sabe que, cara, não é assim. Você tá pegando versículos isolados e distorcendo, entende? Você não tá pegando o contexto. Você não tá pegando. E não é só o contexto do que está escrito, é justamente o contexto histórico, né? E você vê esses absurdos, entende? Com essa questão de Bíblia. Ah, porque Jesus dizia para amar o próximo, não julgueis, então, né? Qual o problema, né? Da homossexualidade, né? E todas essas coisas, né? Aí você vê até hoje o fenômeno que está ocorrendo, cara, no meio moderno, que é a questão dos desigrejados, né? A pessoa acha que é não, então eu só leio a Bíblia, eu entendo o que eu quero, né? E tá bom, né? Eu entendo aqui o que eu quero, eu sigo Deus do meu jeito, né? Ah, não, acredito em Jesus, mas do meu jeito. Então, assim, você pinta o seu Jesus, né? Entende? Se você tiver uma tendência mais progressista, você pinta um Jesus, paz e amor, hippie. Ou se você tiver uma tendência mais do rigorismo, você pinta um Jesus, né? Você pinta aquela lei moral é, completamente farisaica, né? No sentido de que tem que seguir isso aqui, não pode, isso aqui.
E o que acontece, cara, meus amigos protestantes? É aí que você tem que começar a ver o problema disso. Porque a gente não pode tratar a fé como algo assim. Ah, é completamente abstrato, né? Você acha o que você quer. Não, cara, porque Jesus não é algo abstrato. Ele é uma pessoa real, né? Os ensinamentos, então, não podem ser assim abstratos. A um nível de interpretação, sabe? Não, é óbvio, existe um nível de interpretação, ok, que não tem problema. Isso tem na própria Igreja Católica, mas tem coisas que tem que ser assim, meu, não, isso aqui é assim. Meu, Jesus é Deus, por exemplo. Tem cara que vai pegar a Bíblia e vai te dizer com base na Bíblia que Jesus não é Deus, que Jesus é o filho, só filho de Deus, né? Tem passagens, né? Ah, mas só Jesus fala que o Pai falava não sei o que. É, tem, né? Passagens, Jesus fala que é não, que o cara chama ele de bom, né? Chama ele de mestre, algo assim, e ele fala, não, só Deus é bom. Então, cara, é isso que eu tô falando, é um problema isso, entende? E aí, o que acontece, né? Então tem essa divisão enorme entre os protestantes, e isso não é algo que pode ser negligenciado, entendeu? Só para querer lutar contra os católicos, né? E aí, o que acontece? Então, o primeiro ponto é esse, do solo escritura, né? De entender que isso é algo moderno e que é muito problemático. Mostrou-se, né? E mostra-se até hoje problemático. Você vê, as divisões são enormes, entende? Você cria uma torre de Babel, né? Porque cada pessoa é uma pessoa e cada um lê e interpreta a coisa de um jeito, nós vamos tender a interpretar aquilo ali conforme nossas convicções, conforme, né? Aí vamos lá, a grande questão, né? Por que o catolicismo, né? Eu vejo que não. Eu acho muito difícil de eu voltar a ser protestante, entende? Porque quando você entende que, primeiro, o cristianismo não é a religião da Bíblia. Outro dia eu vi um cara falando isso, eu fiquei louco. O cara falando que, não, o cristianismo é a religião do livro, da Bíblia. Cara, você é maluco. Sabe, com todo respeito, tá? Era um pastor, eu acho, eu não sei quem era. Um cara que eu já vi aí na internet, mas eu não sei realmente dizer, não conheço por nome, não. Mas, cara, eu achei maluquice, porque, cara, nós não somos como os islâmicos. A Bíblia não é um livro como o Alcorão, que pretende ser um livro máximo, né? De, ó, tudo tá aqui, né? Não, não foi feito assim. A Bíblia nem sequer é um livro nesse sentido. Vamos entender o que é a Bíblia também. Muitos protestantes não entendem o que é a Bíblia. A Bíblia não é um livro, né? Vamos falar principalmente do Novo Testamento, que eu conheço um pouco mais, tá? E é o que justamente nos faz cristãos em si, né? Porque o Antigo Testamento já tinha, né? Antes de Cristo. Não vou entrar nessa seara. Mas a gente vê, por exemplo, o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? É uma junção de 4 evangelhos e várias cartas, né? Apostólicas, e tem também o Apocalipse de João, mas, bom, a primeira coisa é entender isso. A Bíblia não é um livro, né? A Bíblia é uma reunião de cartas. E a primeira coisa que tem que se colocar é isso, justamente por que que aceitamos, né, o cânon, né? De onde surgiu, né, as escrituras? O cristianismo, ele não surge das escrituras. O contrário, as escrituras surgem do cristianismo. Então já havia cristianismo, já havia igreja, né? Tanto que os primeiros escritos no Novo Testamento são, as cartas de Paulo, né? E, bom, é nítido que Paulo já está escrevendo para comunidades cristãs, né? Já a fé ali já está. O cristianismo já existe, entendeu? Logo quando começaram a ser escritas. Quando o cânon foi feito, então, pô, foi muito depois, né? E então essa é uma distinção que não, ao meu ver, eu vejo conversando com os protestantes, não está claro na cabeça do protestante. Ele não entende nem sequer o que é a Bíblia, né? E que a Bíblia, né, ela não funda o cristianismo, né? O cristianismo já existia antes da Bíblia, dos primeiros livros começarem a serem escritos, né, do Novo Testamento, é claro, né? Então, assim,
Não tem como você fundar, dizer que a fé é fundada nisso, né? A fé é fundada na palavra de Deus, que é o próprio Cristo, né? E Cristo não deixou nada escrito. Ele deixou pessoas, deixou os apóstolos, né? E aí, por que que eu digo, né, do catolicismo? Porque você não pode romper, né, a tradição dos apóstolos, a tradição dos cristãos com as escrituras. Você não pode fazer esse rompimento que o protestantismo faz. Até porque você vê hoje os protestantes mais tradicionais, por exemplo, luteranos, anglicanos, presbiterianos, os mais assim, que têm mais uma tradição maior, né, que são mais antigos, etc., uma teologia mais fundada, eles concordam comigo. Porque você vê os absurdos que existem hoje. Essas igrejas onde é um showzinho, desculpa, cara, mas assim, é uma coisa rasa, que não tem teologia, não tem distinção, o negócio é só. Ah, Deus, não sei o que, Deus vai te abençoar e glória. E um show, sabe? Uma coisa completamente sensual, no sentido de que são só sentidos, né? É só mexer com o sentido da pessoa, sabe? Né? É um sentimentalismo, né? E os protestantes mais, assim, raiz, eles vão concordar comigo nisso. E por que que isso acontece? É justamente o rompimento com uma tradição. Então, o cara pega ali a Bíblia, né, e fala, Jesus é amor, Jesus é Deus, e, e começa a falar, não, Deus é amor, Deus vai mudar sua vida, e cai nisso aí, cai nas maiores bizarrices, né? Esses caras desigrejados, o progressista que vai dizer que não, Jesus é amor, pode tudo, né? Ah, não, Jesus morreu pelos nossos pecados, então, né? Não, somos pecadores mesmo, né? E é verdade, somos pecadores, né? Mas não é por isso que que tu não vai, no mínimo, tentar, né, parar com o pecado, né? Eu tô falando aqui numa boa, tipo, meu, você protestante vai concordar comigo, sabe? Isso aí. E o que acontece? É essa ruptura da tradição, né? E aí vocês têm que concordar comigo, né? Porque assim, por exemplo, por que que numa igreja mais tradicional, dos protestantes, elas não caem, né, nessas mais modernas, porque eles têm uma tradição própria, né? Eles seguem uma tradição própria. Então eles sabem que, meu, certas coisas, pô, isso aqui é um absurdo. Então, mas como a gente sabe que é um absurdo? Porque interpretação, qualquer um pode interpretar. Então, ah não, é porque a minha interpretação é certa e a dele é errada. Cai no subjetivismo absurdo, se você não tiver a tradição, né? Novamente, a tradição, outro dia eu vi o pastor lá falando, a tradição é aquilo que se interpretou das escrituras. Mentira, cara. Mentira, né? A gente tem já até São Paulo ele fala basicamente um credo, né? Como se fosse um credo ali inicial dos cristãos, né? De Jesus Cristo que morreu, ressuscitou, tal. Isso, esse credo já antes dele escrever, porque ele estava escrevendo, já tinha esse credo, ele fala, né? Então, calma, cara, vamos, né? Pensa nisso, reflete nisso, porque aí você vai buscar justamente entender, cara, a tradição. E aí você começa a buscar documentos, buscar ler ali o que os primeiros cristãos acreditavam, né? E como foi sucedendo, né? Dos apóstolos de Cristo, né? Que deixaram discípulos, né? Deixaram seguidores, né? E aí você vê, cara, desde a igreja primitiva, né? A questão de bispos, a hierarquia definida, a imposição das mãos, né? Que é justamente o sacerdócio, então vai se passando nessa sucessão apostólica. Você tem diversos documentos, né? Colocando a Igreja de Roma como uma, uma primazia, né? Na fé, acho que até esse termo, né? Primazia na fé, na caridade, é um termo, esse eu não me recordo, mas então tem muitas citações e justamente o que eu falo, então assim, protestantismo é muito difícil, entende? Eu nem tô aqui para discutir, por exemplo, eu falo que se a pessoa estudar, é muito difícil ela continuar sendo protestante, com todo respeito aos protestantes, né? Mas ou ela vai cair no católico, ou ele vai virar ortodoxo, né? Por causa ali do cisma que ocorreu, e eu não vou entrar nessa seara porque eu não tenho capacidade de falar sobre isso, né? Mas assim, o que eu gostaria de nessa conversa falar é sobre que os fundamentos do protestantismo, eles são problemáticos, né? E é por isso que eu acho muito difícil a pessoa ser protestante honesta, entende?
Porque não adianta, aí o cara vai tacar, mas ó, na Bíblia tem aqui que imagem, idolatria. Aí você tem que entender que assim, geralmente eu vejo os protestantes, eles caem num problema muito grande, porque você vê ali logo nos primeiros séculos, né, os seguidores dos apóstolos, né, e você vê o corpo que a igreja tomou antes de Constantino, antes de ser oficializada, né, do Império, que vão falar que foi paganizada, né? Mas bem antes disso você já vê, cara, a doutrina católica. Você vê entre os cristãos, você tem papiros, você tem, cara, basicamente tudo que a fé que vocês criticam, entendeu? Veneração de santos, pedido de intercessão, né? Todas essas coisas que existe uma interpretação teológica até de vários trechos da Bíblia para isso, né? Só que aí é justamente a questão é, se você invalidar isso, você cai numa seara muito difícil. Porque você vai ter que dizer que logo os primeiros cristãos ali que tiveram o contato com a fonte, né, dos apóstolos mais próximos, mais eles se corromperam assim, cara. Então meio que o cristianismo ele nasceu e em pouquíssimo tempo se corrompeu, virou paganizado. E aí eu te falo, e aí voltou então ao cristianismo de origem com Lutero, né? Difícil também, porque qual que é o correto, entende? Muito difícil. Eu acho que assim, o protestante de coração sincero, ele deve ter uma agonia enorme, porque e aí, como saber, né? Qual interpretação da escritura é a certa? É a do luterano? É a do presbiteriano? É a do batista? É a do adventista do sétimo dia? Entendeu? Então, cara, é algo bizarro, cara. É algo muito difícil, né? E então é isso, cara. É assim. Eu, eu acho que esse negócio de debate é muito complicado. Não se busca uma conversa assim amistosa, né? Acho que esse é o grande problema, né? E eu falo isso aqui porque se você é protestante, cara, você tem que refletir nisso. Tem que busca entender a história do cristianismo, né? Como surgiu, como se desenvolveu, né? Porque para você continuar sendo protestante, você vai cair num problema muito grande. Quer dizer que, cara, o protestante, o cristianismo se corrompeu muito rápido, né? E, pô, cara, é difícil, entendeu? Falar, pô, que logo ali, poucas gerações depois dos apóstolos, já se corrompeu, porque você consegue ver essas práticas logo em sequência dos apóstolos, você vê, né? A veneração de relíquias, a pedido de intercessão para santos, né? Você vê a estrutura de bispos, né? Você vê a sucessão apostólica, a Eucaristia, por exemplo. Você, cara, é abundante as citações, né? Até na Bíblia, São Paulo fala da Eucaristia, né, cara? Que quem come indignamente do corpo, né, de Cristo, quem come indignamente come a própria condenação, né? Bom, se aqui está falando de pão, né? Você vê as citações dos pais da igreja, discípulos direto dos apóstolos, discípulos de João, se eu não me engano, não vou lembrar o nome, mas falando claramente, né, que a Eucaristia é o corpo de Cristo, né, de fato, né? Então, assim, pô, será que logo um discípulo de um apóstolo, né, um seguidor direto do apóstolo, já foi paganizado, já se corrompeu, né? Eles estavam errados, você entende? E é muito complicado, né? Até que, por exemplo, por que que tem os concílios? É justamente para manter uma união de fé, né? Então, quando teve o arianismo, a primeira heresia, esqueci o nome, aquela bem judaizante, né? Bom, as heresias, né? Para que que existiam os concílios, né? Justamente para colocar os pingos nos is. Falar, não, isso aqui é certo. Não, Jesus realmente é Deus, junto com o Pai, né? Jesus não é só filho. Então ele para definir dogma, justamente para não virar essa torre de Babel que é o protestantismo, né? Entendeu? Dar nome aos bois, falar, não, cara, para você ser cristão, seguir aqui o que os apóstolos seguiram, você tem que acreditar nisso. Senão você é herege, entendeu? Senão você é ariano. Se você não acredita nisso aqui, você tá fora, entendeu? Então, isso é importante, porque senão, cara, a outra alternativa é justamente o caos, né? Eu acho que eu quero, ah não, eu acho que Jesus é só filho de Deus. Ah não, eu acho que é Deus. Aí fica aquela discussão, cada um jogando
a carta, né, do versículo bíblico. Não, mas ó, que Jesus falou, não sei o quê. Ah, não, mas ó, tem essa carta. Aí vai jogando, entendeu? Citação. Aí um joga o Antigo Testamento, outro joga o Novo. Vira uma guerra, cara, vira uma guerra, tá? É, é caótico, entende? É, mas é isso, cara. Vídeo que tá longo já, enorme. É, então, assim, cara, reflita. Você, por exemplo, que é protestante, cara, reflete nisso aí, tá? É interessante, tá? Você refletir, porque você tem que buscar a verdade, cara. Jesus, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então a gente não pode cair num negócio de, tratar como tanto faz a nossa fé, entendeu? Com as nossas preferências, né? Eu não tive incentivo nenhum para me tornar católico. Pelo contrário, arrumei foi problema com minha família, né? Na época. Minha mãe, nossa, cara, ficou indignada. Cara, tive um problema assim, né? É... Pô, negócio doido, viu? Negócio doido. E a questão é justamente essa, né? Eu tenho outros amigos que eram protestantes e se tornaram católicos, cara, com a graça de Deus. E que eles sim foram muito, foi muito difícil, cara. Esse meu amigo, assim, foi até o cara que fez eu me converter, né? Fez assim, óbvio, é Deus, né? Mas ele teve uma ajuda, assim, cara. Sou grato até hoje, acho que pela eternidade eu vou ser grato a ele, cara, porque ele me ajudou muito na minha conversão. E, né, ele era protestante, eu me converti protestante. E depois que eu virei católico, cara, eu comecei a conversar com ele, ele também tava nessa seara. E aí hoje ele virou católico, né? Teve lá uma situação bem difícil com a família dele, que é bem protestante, né? Mas por quê? Porque ele também, cara, ele começou a ver vários problemas, começou a estudar, né? E eu falo numa boa, porque estudar o cristianismo não é ficar lendo a Bíblia, cara, igual muitos acham. Entendeu? Porque justamente, novamente eu bato no ponto. Você pode ler a Bíblia um milhão de vezes e, cara, você pode interpretar, entendeu? Do jeito que você quiser. E as interpretações, se você não tiver uma base de tradição, de buscar entender o que os apóstolos acreditavam, o que os seguidores dos apóstolos acreditavam, como as coisas foram sendo resolvidas ao longo da história, você vai cair numa anarquia, que é o que é o protestantismo hoje, é uma estrutura anárquica, né? E a igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo, não pode ser anárquico, ele tem que ser estruturado, né? Tanto que até entre os 12, né, apóstolos, existiu uma hierarquia, né? Pedro é sempre colocado como primeiro, né? Ele sempre é o primeiro em todas as ações, né? Tanto que até, como narra o evangelista João, né, até para entrar no túmulo vazio, São João chega primeiro e ele aguarda, né? São Pedro que vem atrás, ele não entra, ele espera e Pedro que entra. Então, assim, é nítido em vários pontos da escritura, né? E também da tradição, né? Pedro, ele é o príncipe dos apóstolos. Então, o próprio Cristo, ele sabe que nós precisamos de uma hierarquia, senão vira caos, senão vira uma coisa anárquica, entendeu? E é o que acontece no protestantismo, é uma anarquia, né? E não ocorre isso na Igreja Católica, é óbvio, né? Justamente, por exemplo, discordâncias sempre vão ter, mas existem os concílios, como existiram ao longo da história, para botar nome nas coisas. Não, cara, para seguir Cristo, a Igreja de Cristo, você tem que acreditar nisso aqui. Não adianta, você tem que acreditar, por exemplo, que Deus é trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Não tem isso aí, trindade, não tem isso na Bíblia, né? Apesar de eu acredito, quase todos os protestantes eu acho que acreditam, né? Mas, sabe, eu posso. E como tem, o cara pode ler a Bíblia e falar, não, isso aí de trindade é tradição dos homens, né? Eu sigo a Bíblia, né? E aí o cara fala o absurdo que ele quiser, né? Aí o cara vai falar que Jesus não é Deus, como tem vários, entendeu? E se não tem uma hierarquia, quem que vai dizer que o cara tá errado? É a interpretação dele da escritura. Você entende? É muito problemático, né? Se a igreja não tem um corpo visível, não tem uma estrutura, né? Não tem líderes, né? Não tem dogmas, né? Para botar nome aos bois. Então, no catolicismo é perfeito porque o cara pode ser padre, pode ser bispo. Se ele fala uma coisa que está contra a doutrina, meu, ele está contra a doutrina, entendeu? Ele está sendo herético nesse ponto. É simples assim, entende? É,
E isso tem também nas igrejas mais tradicionais, né? Protestantes. Mas a questão é de onde vem a autoridade, entende? É novamente o que eu falo. Você precisa entender a história da religião cristã. Entender o que era realmente a igreja primitiva, como foi se sucedendo isso, entende? Você vai entender o porquê dos concílios, as discussões que tiveram. Então, por exemplo, isso aí até nas cartas de Paulo, você vê qual foi a primeira discussão que teve no cristianismo, né, em si, né? Na época que Paulo estava escrevendo, é a questão dos judaizantes, né? Aqueles que vinham de Tiago, né? Em São Paulo ele fala disso, né? Tá aí a primeira discussão, né? Mas essa discussão foi superada e ficou se definido, né? E aí foram se delineando e foi se delineando e definindo que, não, é, nós somos cristãos, né? É a graça, é a fé em Jesus Cristo, né? E não mais as práticas do Antigo Testamento, né? Como os alimentos ou a guarda do sábado, né? Salvo engano, até o próprio São Paulo tem na Bíblia e fala, né, que ninguém deve ser julgado pela guarda do sábado e alimentos, etc. A circuncisão, pô, São Paulo fala muito disso, né? Ele fala muito da lei, né? Quando ele fala da lei, ele está falando da lei do Antigo Testamento, né? Então, então é isso que eu estou dizendo. A gente precisa desse apelo à autoridade, né? Dos apóstolos, né? Só que os apóstolos morreram, né? E a igreja não acabou, eles deixaram sucessores, né? E assim foi indo. E a autoridade, no final das contas, é de Cristo, é do próprio Espírito Santo, né? Porque Cristo não vai deixar a igreja, né, cair no erro, a igreja como um todo, né? As pessoas podem cair, as dúvidas podem surgir, e surgiram durante a história, né? Normal, só que é isso que eu estou dizendo, precisa ter ali uma unidade para chegar, juntar, falar, pessoal, peraí, isso aqui. E foi assim nos concílios, né? Ou, é, heresias que se espalharam, que cresceram, mas eles foram definir o Espírito Santo age, né? Então a nossa fé é em Deus no último lugar, porque, por exemplo, alguém pode falar, mas será que quando teve lá o concílio lá que definiu que o arianismo era heresia, né? Será que estava certo, né? Será que no final das contas, né, Ário não estava certo? Ou então você pega essa discussão mesmo dos judaizantes, será que, né, não deveria ter se mantido as práticas judaicas, né? Porque Cristo, porque tá na Bíblia, Cristo falou, né, que ele não veio revogar a lei, né, mas fazer cumprir. Então, justamente, mas a fé é que o Espírito Santo guia a igreja dele, guia os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, e o Espírito Santo não vai permitir um erro, entendeu? Geral. É óbvio, os hereges podem continuar, né? Como eu esqueci o nome, mas tiveram lá, acho que a primeira heresia, uma das primeiras, né? Aqueles que achavam que Jesus não era Deus, né? Os gnósticos, os arianos, meu, heresia vai ter de monte, entendeu? Porque as pessoas são pessoas, entendeu? Agora a igreja, né? Aqueles que seguem os apóstolos, então até uma questão de humildade, cara. Você precisa entender que é uma autoridade. O próprio Cristo é uma autoridade. Quando Cristo falava várias coisas, você acha que os apóstolos entendiam de primeira? Mas você se coloca como subordinado, você entende aquilo, né? O próprio Cristo falou, né? Se vocês serão meus amigos aqueles que fizerem o que eu digo, né? Então, cara, você tem que seguir o que Cristo falou. E aí essa autoridade Cristo passa para os apóstolos passam para os sucessores, e assim vai, e tudo isso guiado pelo Espírito Santo. Então é a fé, né? Isso é a fé, entende? E o problema de não aceitar isso é que ferrou, entendeu? Tu cai numa situação muito complexa. Não é à toa que muitos protestantes acabam virando ateus, né? Apostas, saem da fé porque fala, meu, cada um fala uma coisa, né? Vira uma bagunça. Aí o cara pega para ler a Bíblia, vê um monte de contradições, né, na Bíblia, que não são contradições, mas você pode interpretar que aquilo é uma contradição, entende? Você pode interpretar que aquilo ali é um erro, é um problema, entendeu? Então é isso, né, cara? Eu acho que, nossa, falei muito. Eu tenho que dormir. Mas é isso, cara. Eu trago essa reflexão, tá bom? Para todos, né?
E você, protestante, cara, pense de coração aberto, né? Porque a gente tem que buscar a verdade. Se você não busca a verdade, você não está buscando a Cristo, entende? Se você não busca a verdade, você não busca a Cristo de verdade, né? Você busca conforto, né? E Cristo não é isso, não é para trazer conforto. Ele mesmo disse, né? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, né? Então, cara, reflita, entendeu? Se faz sentido você ser protestante, que não existe isso, né? Mas tipo, você é luterano, faz sentido continuar sendo luterano? Ou você é da Assembleia de Deus, da Congregação Cristã, da Universal, faz sentido, né? Pô, tu pega essas igrejas, cara, desculpa, não tem nem 100 anos, entendeu, de existência. Acreditam em coisas que são completamente inovadoras, né, na fé. Uma fé rasa, né, com todo respeito, mas uma fé rasa somente que Jesus é bonzinho, que Jesus me perdoa e obrigado, Jesus. É aquela coisa, sabe? Aí vai lá na igreja, aquele show, né? Com todo respeito, tá? Mas é o que é. Não tem como. Não tô querendo desrespeitar ninguém, mas porra, reflita. Né? Com a gata ali. É, é um show, a pessoa vai lá, sente, chora, e não sei o que, tem aquelas músicas, e cara, ai Deus, Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Põe, aí sai de lá, cara. Quem é Jesus, né? O que que é certo, o que é errado, né? O que tem que fazer, como seguir a Deus, como amar a Deus, né? O que acreditar, o que não acreditar. No dia a dia, na vida, a santidade, pecado, negócio. Ah, não, porque Jesus perdoa, tá? Tanto que você vê, eu vejo isso aí até, não, eu era protestante, pô. Protestante tem uma ideia até de louvor, né? Isso os mais pentecostais que eu tô falando, porque eu conheço um pouco. É aquela ideia de que você adorar a Deus é botar um louvor, cara. É ficar cantando louvor, entende? Então, cara, é uma coisa muito rasa, entende? E não pode ser assim, né? Um sentimentalismo, né? Porque aí é aquilo, a pessoa vive de uma forma assim, né? Não entende, e acho que é ouvir um louvor, entendeu? Que você tá. Ouviu a música lá que você acha bonita e tal. Então é tudo sentimento, sabe? Aquela coisa que arrepia, né? Aquela coisa que emociona, chora e tal. Eu não tô dizendo que isso é ruim em si, mas o problema é quando fica só nisso, entende? Cara, fica só nisso. E é por isso que, cara, tem vários problemas, entendeu? Nisso aí. Que não vem ao caso falar que eu posso ofender, né? Mas é complicado, entende? Aí quem que vai dizer que tá errado? Essas igrejas modernas aí que aceita LGBT, que aceita orgulho, né? LGBT, não sei o quê. Ah, outro dia eu vi pastor, pô, dois pastor casados, velho. Que é isso? Mas por quê? Porque quem pode dizer que eles estão errados? Não, ele vai falar, não, isso aí é tradição, é preconceito. Isso de vocês é preconceito, é tradição dos homens, eu sigo a Deus, porque Deus é amor. Você entendeu? É a interpretação do cara. Quem que vai falar que ele tá errado? Você pode dizer que ele tá errado, mas é sua interpretação. Então cai num subjetivismo que eu tô falando. Aí vai dizer que, ah não, mas todos somos cristãos, né? Porque seguimos as coisas principais da fé. Cara, tu sabe que não é isso não, bicho. Então é isso aí, eu trago essa reflexão. Reflita, cara. É a seara que tu tá, entendeu? É muito difícil ser protestante, cara. Muito complexo, né? Mas é isso aí. Bom, eu acho que eu já falei, é muito, né? Eu peço desculpa, né? O formato aqui do vídeo, nossa, tá tarde pra caramba, eu tenho que dormir. Mas peço que rezem por mim, tá? E eu acho que se o protestante quiser comentar e trazer um contraponto, estamos aí, tá? Eu não tenho problema nenhum em conversar, tá? Mas converse com argumentos, não adianta vir ficar, como eu falei, ficar, sabe, atacando, até porque eu não tô fazendo isso, né? Tô conversando aqui numa boa, né? Eu, porque eu acho esse negócio de debate um problema por causa disso, ele gera até em nós, né? Gera raiva, uma coisa assim ruim, né? Mas bom, é isso aí, tá? Peço novamente desculpa pelo jeito do vídeo, completamente desorganizado, né? Mas é isso, um abraço, peço que rezem por mim, minha família, tá? E desejo que
fiquem com Deus, que busquem a verdade, que, como Jesus disse, né, conhecereis a verdade vos libertará, né? Como ele disse também que se bater a porta, né, a porta será aberta, né? Vai pedir e receber, então abram o coração, peçam para Deus e façam a parte de vocês também, busquem estudar, né? Realmente a história da religião de vocês, né? Entender que o cristianismo não é religião de um livro, como outro dia o pastor falou. Não, nós não somos islâmicos, tá? Não somos islâmicos, pelo amor de Deus. Não somos religião do livro, somos religião de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Somos cristãos e não biblicionistas, né? Não somos, somos cristãos, é Cristo, né? Ele continua agindo, ele morreu, ressuscitou, está vivo nos céus e continua agindo, né? É, só um último ponto, tá? Só para colocar. É, bom, eu ia falar de assunto, deixa quieto, fica para outro vídeo, senão vai ficar uma loucura esse vídeo aqui. Pessoal, valeu, um abraço.